Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui, mas vou hoje trabalhar de uma forma diferente. Para quem não lembra, eu sou a professora Ana Lúcia, professora de Geografia, e vamos retomar nossos estudos, tá? Hoje eu vou começar com um assunto que vai fazer parte da segunda semana de estudo nesse período de pandemia, ok? Hoje eu vou falar sobre as estruturas geológicas. O que são estruturas geológicas? As estruturas geológicas, elas correspondem à litosfera terrestre. Ah, professora, mas o que é a litosfera? A litosfera, ela nada mais é do que a parte mais externa da Terra, ou seja, a parte rochosa da Terra. Bom, essas estruturas geológicas, elas se classificam em três partes, que são desde as mais antigas até as mais modernas. As mais antigas nós temos os escudos cristalinos, que são chamados também de crátons ou maciços antigos. Aí depois nós temos as bacias sedimentares e por último os dobramentos modernos. Bom, mas o que são esses escudos cristalinos? Esses escudos cristalinos, eles remontam um período, ou seja, eles se originaram desde a era pré-cambriana, ou seja, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. É importante que vocês saibam que quando se fala em tempo geológico, ele é diferente do tempo histórico. Tá? O tempo geológico, ele é um tempo que requer milhares e milhares de anos. E o tempo histórico não, é um tempo mais recente. Bom, voltando lá para os terrenos, para as estruturas geológicas. Esses escudos cristalinos, eles possuem algumas características importantes. Por exemplo, é exatamente nesses terrenos antigos que se formam alguns minerais metálicos, como o caso do ferro. O ferro, aqui no Brasil é muito comum ter esse tipo de estrutura geológica, ou seja, terrenos antigos, tá? Por que o ferro? Porque esses minérios metálicos, para eles se formarem, eles necessitam de muito tempo para eles poderem se formar. É por isso que eles são originados em terrenos muito antigos. Uma outra característica também dessa estrutura geológica é a presença de rochas magmáticas. O que são rochas magmáticas? São rochas que se originaram a partir do resfriamento do magma. O que é o magma? O magma é aquela lava que sai do interior da Terra, muito com temperaturas elevadíssimas, e quando ela chega na superfície, há um resfriamento e forma essas rochas. É por isso que são chamadas de rochas magmáticas. E uma outra característica também é a presença de alguns relevos de planalto, ok? Aqui no Brasil é muito comum ter esse tipo de estrutura geológica, tá? Já a segunda estrutura geológica, que são as bacias sedimentares, elas também se originaram num tempo bem antigo, tá? Lógico que foi bem depois da era pré-cambriana, isso foi na era paleozoica, no período paleozoico. Mas ela recebe esse nome por quê? Bacias sedimentares. Porque bacia é algo que recebe alguma coisa. E sedimentares porque recebe sedimentos. Mas de onde recebe esses sedimentos? Esses sedimentos, eles são recebidos do próprio terreno antigo, que são os escudos cristalinos. São alguns materiais que se decomporam, que ao longo dos anos eles foram se desgastando e nas bacias sedimentares receberam esse tipo de sedimentos. Um exemplo desses sedimentos pode ser alguns materiais orgânicos, tá? Também que são depositados no interior da terra e ao longo dos anos eles podem até formar também outros tipos de, por exemplo, os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, que são o carvão mineral e o petróleo,
por exemplo, eles são originados nesses tipos de terreno, de bacias sedimentares. Por quê? Porque eles são originados a partir de restos mortais que foram depositados há milhares e milhares de anos e que, num determinado tempo, foram se acumulando no interior da Terra e formaram esse tipo de combustíveis fósseis. Ok? Bom, isso dá das bacias sedimentares. Aí nós temos uma terceira classificação, que são os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos, eles datam um período de há 65 milhões de anos atrás, como eu falei para vocês, que o tempo geológico, por mais que ele seja chamado moderno, mas para o tempo geológico é considerado um tempo moderno, sim, tá? Nessa estrutura geológica, ela é caracterizada pela presença forte de, é, de, de placas tectônicas, tá? Ou seja, as placas elas se convergem, há uma ruptura, ou seja, há um deslocamento, ou seja, um choque de placas, e nesse tipo de estrutura geológica pode surgir também as montanhas. As montanhas, mais de 80% das montanhas da Terra, elas são originadas a partir de erupções vulcânicas, ok? Eu espero que essa explicação sobre essas estruturas geológicas tenha ficado claro. E qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, ok? Obrigada e até a próxima.